amigos, graça, fé e obras, elas existem separadamente do mundo cristão? É claro que não. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é um dom de Deus. Mas eu preciso permitir que esse dom esteja na realidade em meu mundo, em minha vida. Mas e agora? As obras. Vou passar para você algumas passagens bíblicas. Anote aí na sua Bíblia. Verifique depois. Confira se eu estou falando a verdade ou não. Diz ali em Tito, capítulo 2, verso 14, o qual se deu a si mesmo, falando de Jesus, por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Queridos, as obras estão presentes, devem estar presentes na nossa vida. Tito 2,7, em tudo te dá por exemplo de boas obras. 1 Timóteo 6,18, que façam o bem, que enriqueçam em boas obras. Hebreus 10,24, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e à realização de boas obras. 1 Timóteo 5,25, assim mesmo também as boas obras são manifestas e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Vejam só, boas obras são manifestas na vida do cristão. As más obras não serão ocultas a Deus, podem ser ocultas ao homem. Jesus falando, Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celeste. Irmãos, como o mundo cristão hoje rejeita a necessidade de boas obras. Isso é uma grande mentira desses cristãos, são falsos cristãos. Dizem que somente a graça me basta, tá bom, a graça, a fé. Mas a Bíblia diz em Romanos que a nossa fé não anula a lei de Deus. Por que a lei de Deus, irmãos? A lei não me salva. É a graça de Cristo que me salva. Eu tendo fé nessa graça, estou salvo. Mas então, fico calado por aí, apenas no banco da igreja, não realizo obra nenhuma, irmãos. Não é assim. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas seremos julgados pelas obras. Que obras você tem apresentado ao Pai Celeste? Que obras você tem apresentado ao mundo para que as outras pessoas glorifiquem a Deus por meio da tua realização pessoal, da tua honestidade, das tuas boas obras? Irmãos, não podemos separar graça, fé e obras. Isto é um engano da parte do inimigo de Deus, que diz que você não precisa de obras. E quando as pessoas do mundo cristão hoje dizem, olha, você não precisa de obras, é porque elas querem negar a lei de Deus. É porque a lei de Deus imputa a nós, para continuarmos salvos, a realização de boas obras. Quebrar a lei só me condena e me mostra a necessidade de um Salvador. Portanto, graça é porque eu não mereço. Foi a morte de Cristo no meu lugar. Mas a graça não foi barata. Ela custou o preço, a morte do Filho de Deus. Se não é barata, exige de mim e de você uma postura honesta diante de Deus. Deus procura um povo seu zeloso de boas obras. Que Deus te abençoe. Amém.